Então, pronto, já está gravando. Então, vamos lá. Eu trouxe esse texto, que é um texto do vestibular do meio de ano da Unesp de 2017. E esse texto, ele serve para responder da 26 a 30, né? Das questões 26 a 30. Ele é um texto bem tranquilo e mesmo apesar de ser um texto tranquilo, olha só quantas questões você responde com ele. Então, por isso que eu achei interessante trazer ele, para vocês verem o quanto de informação a gente pode tirar de um único texto só. Então, quer dizer, um monte de nota, né? Principalmente se tratando de primeira fase, que a quantidade de acertos, acho que vocês já sabem disso, né? Se vocês não souberem, me avisem. Mas que a quantidade de acerto, ela importa muito na primeira fase, né? Porque tem a nota de corte, que é pautada na quantidade, na média de acertos de todo mundo que prestou aquela categoria. Você sabe como é que funciona a nota de corte? Então, funciona assim. Eu acho que isso é importante, vou até mostrar aqui para vocês. Isso é muito importante. Então, eu vou até mostrar, porque assim vocês já ficam por dentro. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Isso. Estão vendo aí? Funciona assim. Por exemplo, vou fazer com números pequenos para vocês entenderem, mas aí vocês, obviamente, entendam que é numa proporção bem maior. Por exemplo, 50 pessoas prestaram para essa primeira modalidade aqui. Ciências biológicas, bacharelado, vespertino, noturno e licenciatura. E ele é solteiro. Daí o que acontece? Eles pegam essas 50 pessoas que prestaram para essa modalidade e fazem uma média e veem qual foi a menor nota. Peraí, agora me confundi. Eu não sei se é uma média ou é a menor. É a menor nota que fez passar para a segunda fase. Oi, Sara, tudo bem? Eu estou explicando para o pessoal. Oi, Isabela, tudo bem? Eu estou explicando para o pessoal a questão da nota de corte, porque os dois que estavam comigo no início, eles não sabiam, aí eu achei que seria interessante, né, aproveitando que está próximo do vestibular, explicar a questão da nota de corte. Mas é basicamente, quer dizer, esse número que tem aqui do lado, ó, vou dar um zoom. Quer dizer que a última pessoa que prestou essa categoria aqui, que passou para a segunda fase, ela acertou 18 questões. Então, se você acertar 17, por exemplo, se você prestou essa mesma modalidade aqui, ciências biológicas, nesse lugar, nesse período, e você acertou 17 questões, você não passou para a segunda fase. Por quê? Porque a nota mínima para passar tinha sido 18. Então, as últimas pessoas, o pessoal mais baixo nessa lista para a segunda fase acertou 18. Então, quer dizer isso, né? Que essa nota é o controle, é a última pessoa ela mede quem é que vai passar para a segunda fase. Por isso que eu disse para vocês que é muito importante tirar uma nota boa na primeira fase, acertar bastante questões, porque e vocês podem, inclusive, ter uma média, olhar uma média, tipo, essa nota de corte, ela está disponível na internet. Então, vocês podem ver as notas de corte de todos os anos, né, do vestibular. E aí você pode fazer uma comparação. Por quê? Porque normalmente ela não se altera muito de um ano para outro. Por exemplo, se um curso tem uma nota 38 de corte, ele geralmente ele oscila entre 38, 40, 42. Então, aí você já tem uma ideia que se você está prestando para aquela categoria que tem aquela nota de corte, para você passar para a segunda fase, você tem que acertar nesse número aí, entre
38, 40, para pelo menos passar. Aí, lógico que o ideal seria passar com muito mais folga, né? Tipo, se a nota de corte é 38, passar com 70, seria o sonho. Mas se você quer saber o mínimo que você precisa para passar para a segunda fase, é a nota de corte que te diz. Isso em relação à primeira fase, né? Que essa nota de corte é o número de acertos na prova. Deu para entender? Deu sim. Então tá bom. Qualquer dúvida, a gente vai conversando. Então vamos voltar para a aula de hoje. Eu estava falando isso porque a nossa aula de hoje é para resolver exercício, né? Para vocês já criarem familiaridade com isso. Então vamos lá. Bom, lembrando das dicas gerais que eu dei para vocês sobre questões de inglês, que normalmente são interpretação de texto. Coisas que a gente pode observar que podem nos ajudar. Informações como imagens, títulos, coisas em negrito, números. Por que isso? Porque isso é uma coisa que não exige que a gente tenha o conhecimento exatamente do inglês, né? São dicas assim visuais para você entender. Então, por exemplo, pode ser que vocês não conheçam, mas é importante você, quando você vê aqui que é de um site, isso já vai te dando uma dica também, né, de qual que é o tipo de texto. Para mim, eu conheço o The Guardian, que é um jornal, um dos grandes jornais dos Estados Unidos. Então, isso aqui já tem um peso maior ainda, né, de entender que é um texto que estava originalmente no jornal. Daí aqui a gente tem imagem de uma construção, né, de um prédio, e aí a gente pode pensar que, de repente, tem alguma coisa de arquitetura aí, né? Porque não é simplesmente um prédio qualquer, né? Padrãozinho que a gente vê por aí. Mas é uma coisa mais ornamental, com um design diferente. Então, essas dicas visuais, elas são muito importantes para a gente interpretar um texto em inglês. Então, vamos lá. Além disso, a gente tem aquela questão dos cognatos e falsos cognatos, né? Os cognatos são aquelas palavras que são escritas em uma língua diferente, mas que parecem com o português e têm o mesmo significado. E o falso cognato é aquela que parece, mas o significado é diferente. Daí aqui a gente tem até o nome de um brasileiro, Paulo Mendes da Rocha. E aí, o que é importante a gente entender aqui também? Que a nossa bagagem como um todo, do que a gente vê em outras matérias, também é importante para as questões de inglês, porque, sei lá, de repente você viu no jornal que esse Paulo aí era, sei lá, era político. Então, aí você já sabe que o tema do texto é político. Então, perceber que informações do contexto podem te ajudar a interpretar um texto em inglês, mesmo que você não esteja familiarizado com todas as palavras daquele texto. Bom, aqui a gente tem o nome de quem escreveu o texto, Oliver Wainwright, e a data também, né? Então, 4 de fevereiro de 2017. Daí aqui a gente tem alguma coisa entre aspas, e depois a gente tem um nome também aqui. Então, eu poderia também atribuir que, já que está em alguma coisa em aspas, pode ser uma menção a algo que ele disse, porque geralmente quando a gente vai citar algo exatamente como a pessoa disse, a gente coloca entre aspas. Então, tá. Daí aqui a gente tem uma palavra que é cognata, que é architect. Então, a gente já sabe, ó, pela dica da imagem, que o Paulo Mendes da Rocha é um arquiteto. Então, isso já dá uma nova forma de olhar para esse texto. Mas, outra dica que eu dei também para vocês, muito importante, é primeiro ir olhar para as perguntas, né? Então, você dá uma olhada assim mais procurando dicas visuais no texto, e depois você vai para a pergunta para não perder tempo lendo parte que pode só gastar seu tempo. Então, according to the text, São Paulo. Então, de acordo com o texto, São Paulo. Então aqui a gente vai ver qual alternativa descreve São Paulo de acordo com o texto. Porque por essa pergunta a gente já pode perceber que esse texto traz alguma informação, alguma descrição sobre a cidade de São Paulo. E tem a ver com arquitetura. Então já são duas dicas. Então agora a gente vai procurar o que o texto fala sobre São Paulo, que pode ser uma dessas alternativas aqui.
Então, vamos lá. All space is public, says Paulo Mendes da Rocha. The only private space that you can imagine is in the human mind. The only, o único private space, espaço privado, eu vou dar uma aumentada aqui para melhorar para vocês. That you can imagine is the human mind. Ó, space é espaço, public. Então, tanto space quanto public são cognatos. Palavras que se parecem e têm o mesmo significado. Então, all significa todo. Todo espaço é público, diz Paulo Mendes da Rocha. Aí ele segue. O único lugar privado que você pode imaginar é a mente humana, the human mind. Mind é mente e human também é cognato, humano, né? Seguindo. It is an optimistic statement from the 88-year-old Brazilian architect, given he is a resident of São Paulo, a city where the triumph of the private helm over the public could not be more stark. Agora, vem a questão aqui, ó. Primeira palavra, que eu diria que não é uma palavra comum, é essa stark. Por quê? Porque tem outras palavras que têm o mesmo significado, depois a gente vai conversar certinho sobre o significado dela, porque tem até uma questão que se refere a ela. Mas qual que é, eu acho que a maior, assim, entre aspas, pegadinha das questões de inglês, são esses termos que eles não aparecem comumente, porque existem outras palavras mais simples que transmitem a mesma ideia. Quando eu for falar sobre o significado de Stark, vocês vão ver que dava para usar uma palavra que é mais comum para expressar a mesma ideia. Então, vamos lá. Então, ó, a gente tem 88 aqui, year old. Year old também é para ser algo comum para a gente. Sempre que tiver year old, está falando da idade da pessoa. Então, aqui a gente tem o número, né? Quer dizer, é um arquiteto de 88 anos e morador de São Paulo, resident. Resident a gente pode pensar como cognato também, porque é residente, né? Então, eu falei morador porque eu acho que é mais comum, a gente não costuma tanto falar residente, né? Mas morador de São Paulo. E ele disse que todo o espaço é público, aqui logo no começo. Ah, então a gente tem São Paulo aqui, então vamos prestar atenção no que vem depois. Por quê? Porque a gente está procurando justamente o que é que esse texto diz sobre a cidade de São Paulo. Então, provavelmente, isso deve estar perto da palavra São Paulo no texto. É uma dica também. Procurar palavras que aparecem na pergunta, procurá-las no texto, porque provavelmente a resposta vai estar ali em torno dela. Então, a city where the triumph of the private helm over the public could not be more stark. Nessa parte, ele diz o quê? Uma cidade onde o triunfo, né, do privado é insistente sobre o público, né? A questão do espaço privado e espaço público. E aqui está dizendo que em São Paulo, essa sobreposição desse valor do privado sobre o público não poderia ser mais intenso, mais severo, mais... Na questão tem a palavra... Deixa eu ver aqui. Qual que é a questão dessa palavra? Aqui, achei. Gritante. Que essa questão na cidade de São Paulo é uma coisa muito que assim, você nem precisa conhecer muito a cidade, que você já enxerga claramente essa diferença. Então, é exatamente isso que a gente vai responder ali naquela primeira pergunta. Então, de acordo com o texto, letra A, São Paulo is an inclusive city where rich and poor citizens coexist. Ó, inclusive também é cognato, inclusiva, e coexist também, coexistir, ou seja, existir ao mesmo tempo, né, em harmonia ao mesmo tempo. Bom, eu acho que, a partir do raciocínio que a gente teve ali, de que
São Paulo, as propriedade privada, ela tem muito valor sobre em desigualdade em relação à questão pública, então a gente não pode pensar dessa forma. Por quê? Porque essa alternativa, ela tem duas palavras principais: inclusiva e coexistir. Se a gente diz que há essa diferença entre construções privadas e construções públicas, é porque não é um espaço inclusivo. Então, a gente pode já eliminar essa primeira questão. Segundo, letra B. Lacks public recreational and cultural areas. Cultural também recreational também, então, público também. A primeira palavra aqui significa lack, é falta de, ou, por exemplo, como poderia dizer também, em relação à escassez, sabe? Então, tipo, tá faltando isso, sofre da falta d'água, por exemplo, lacks, então vai ser falta de, nesse sentido, de não ter aquilo, faltar aquilo no ambiente. Quer dizer que a cidade de São Paulo, areas também é cognato. Falta lugares para recreação e lugares, espaços de cultura? Não é isso que o texto está dizendo, né? Tá falando uma questão da diferença do privado público. Então, podemos eliminar essa questão também. A letra C diz: displays an optimistic atmosphere, que ela possui, né, uma atmosfera otimística. Não, também, não é esse o foco do texto ali naquele momento. É caracterizada por uma profunda desigualdade entre ricos e pobres. Como assim? Bom, a gente vê que a gente pode relacionar propriedade privada com pessoas ricas, né? E espaço público mais para os pobres. Então, podemos considerar essa questão. Então, deixa ela aí separadinha, que pode ser ela. Vamos convidar, vamos comparar então com a última questão para ver se é ela mesma ou se pode ser a última. Is the most violent megalopolis in Brazil? É a megalópole mais violenta do Brasil. É isso que está dizendo ali? Não. Se é ou não, não vem ao caso, porque não é o que está sendo dito naquele momento. Então, por exemplo, porque se você tem na sua cabeça que São Paulo é a megalópole mais violenta do Brasil, você pode acabar sendo enganado, cair numa pegadinha consigo mesmo a respeito da questão. Porque por mais que aquilo possa ser verdade ou não, não é de acordo com o texto, sabe? Então tem que ver o que é que o texto está dizendo. No momento não é aquilo que está dizendo. Então a questão que mais se adequa aqui, a alternativa que mais se adequa, é de fato a letra D, que diz que a cidade de São Paulo é caracterizada por uma profunda desigualdade, um desequilíbrio, né, entre ricos e pobres. Então, questão 26, a alternativa correta é a letra D. Vamos ver, então, o que se pergunta a questão 27. Eu não entendo também qual que é o critério da Unesp, né? Porque a primeira questão, o enunciado estava em inglês, aí a segunda está em português. Enfim. Conforme o texto, Paulo Mendes da Rocha, agora está perguntando sobre o arquiteto. Então, a mesma coisa, a gente vai procurar no texto o que é que ele diz sobre o arquiteto. Letra A, é conhecido por projetar somente edificações subterrâneas? Letra B, valoriza o caráter público do espaço? Letra C, superou arquitetos famosos como Le Corbusier e Frank Lloyd Wright? Reside em São Paulo há 60 anos, onde projetou grandes obras. Considera que a mente humana resulta do pensamento coletivo? Vamos ver. Sobre o Paulo, hein? Então, essa questão, eu acho que a gente pode resolver ela com a primeira frase aqui. Porque lembra que eu disse para vocês que ele disse: todo espaço é público. Começa assim, o texto simplesmente começa assim. Então, ao ver essa alternativa aqui, que diz que ele valoriza o caráter público do espaço, eu, sem dúvidas, assinalaria ela, sem perder mais tempo. Por quê? Ele disse, todo espaço é público, ou seja, ele está dando valor. Tá? Eu nem li o resto do texto, mas
Se ele afirmou isso logo de cara, se a pessoa que escreveu esse texto para o jornal começou dessa forma, é porque, de fato, é uma característica muito forte do Paulo. E, de fato, você vai ver durante o texto que ele vai dizer que, na verdade, não é que, por exemplo, essa alternativa aqui que diz, ele mora em São Paulo 60 anos, não é bem isso. Mas aqui diz que ele passou 60 anos da sua carreira construindo enormes prédios de concreto, né? Então, 60 anos fazendo isso, e não 60 anos necessariamente vivendo em São Paulo. Então, as outras alternativas, elas vão estar todas trazendo informações que podem aparecer no texto, mas que não necessariamente estão corretas. Então, questão 27, letra B. O Paulo valoriza o caráter público do espaço. Questão 28. Agora uma coisa mais específica, né? Sobre uma palavra. No trecho do primeiro parágrafo, the sprawling megalopolis is a place of such marked inequality. O termo em destaque indica. E aí, quais querem dar a opinião de vocês antes de eu comentar? O que vocês acham? Significa such. Ninguém sabe? Ó, such, vamos ver. Alternativa A, contraste. Primeiro que a gente pode pensar uma coisa para ajudar nessa questão. Existem alguns termos conectivos que eles vão nos dar um esclarecimento sobre qual é o objetivo da frase. Então, por exemplo, but, B-U-T, significa mas, que é um conectivo de contrariedade, né? Uma conjunção adversativa. Então, a gente pode ver, não tenho essa palavra aqui. Então, acredito que não seja a letra A. Exemplificação. Exemplificação a gente pode relacionar, por exemplo, com palavras como por exemplo. Então, que seria for example em inglês. Também não temos. E a gente já tinha visto que inequality é desigualdade, né? Então, mais uma vez, observar coisas que a gente já conhece, que a gente já viu antes. Agora, letra C, ênfase. ênfase, não tenho nenhuma marca aqui que me diz que não possa ser ênfase, como eu percebi para as outras duas questões. Vamos ver, então. Exclusão. Exclusão a gente costuma relacionar também com palavras negativas. E aqui a gente não tem nenhum not, nenhum don't, nada na negativa também. E, por último, letra E, definição. Definição não estaria no meio, né? Geralmente a gente fala o nome para definir isso vai no começo. Oi, Abner, já estou saindo, tá? Então, aqui a gente tem que não pode ser definição, porque provavelmente viria no começo, né, para definir alguma coisa, poderia até ser acompanhado de 2 pontos, de repente. E não é exclusão também, porque não tem nada na negativa, então nos resta a alternativa C, ênfase. No caso aqui, o such vai significar tão marcado por desigualdade, então a megalópolis de São Paulo, né, é um lugar de tamanha ou de tal desigualdade, é aquela questão de que eu tinha dito para vocês, que stark, como não vai dar tempo da gente falar, mas eu vou já falar para vocês. Stark significa gritante, algo severo, rude. Então, a gente está falando a todo momento aqui que a desigualdade de ricos e pobres na cidade de São Paulo é uma coisa gritante. Então, esse such aqui vem para dar essa ênfase, dizer que é uma cidade muito marcada por essa característica. Beleza, pessoal? Como deu meu horário, eu vou ficando por aqui. Mas eu vou disponibilizar esses slides para vocês, aí vocês podem dar uma olhadinha nas outras duas questões também. Então, aqui a gente vê a importância de um texto, né? Ele deu quantas questões? 2, 3, 4, 5.
5 questões saíram de um único texto. Então, é bem importante prestar atenção nessas dicas. Beleza? Então, obrigada pela atenção de vocês e qualquer coisa me chamem, tá? Até mais.